Olá, estamos aqui novamente para continuarmos o nosso estudo sobre Covid-19 e o medo. Já vimos que medo é algo inerente ao homem, né? Todos nós sentimos medo. E Deus nos falou, né, que Ele também colocou medo nos animais, colocou medo nos povos, né, que iriam ser inimigos do seu povo escolhido. E vimos que João fala sobre quem ama lança fora o medo, não fica com o medo ali enraizado no seu coração. Então não é condenado por Deus o ter medo, mas é aconselhado por Deus que busquemos a Ele no momento do nosso medo. Em outros lugares das Escrituras, a palavra medo é substituída por ansiedade. Quando ele diz, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, e ele tem cuidado de nós. Então, nós vamos ver aqui o lado bom do medo, o lado positivo do medo, dentro do coração do cristão. Como que o cristão deve usar o medo? O que Deus nos fala sobre o cristão usando o medo, as circunstâncias que causam medo na nossa vida? O Salmo 42, 2, salmo em que Davi estava numa campanha longe de Jerusalém, e lá no meio desta campanha de guerra, né, ele sente saudades do templo. E veja como ele coloca esta ansiedade, esse medo de estar longe do tabernáculo de Deus. Veja o que ele escreve. Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Seria o medo de, será que eu retorno para minha casa ou não? Então esse medo fez com que ele tivesse sede de Deus. Ele tivesse o desejo ardente de estar junto com Deus. O medo, as apreensões, as lutas da vida, o fato de estarmos longe, né, dos ajuntamentos solenes, dos cultos presenciais, este medo deve nos levar a buscar, como quem busca água, buscar ao Senhor. Aliás, essa é a outra figura, né, que encontramos agora no Salmo 63, 1. Davi novamente está no deserto, mas agora por causa de Absalão. Absalão, irado com seu pai por ter chorado pela morte de um meio-irmão de Absalão, né? Como nós falamos ontem, que havia estuprado a irmã de Absalão, de pai e mãe, e meia-irmã do outro. Davi está no deserto e ele escreve assim, Salmo 61, 3. 63, 1, o contrário, Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Ó meu Deus forte, Senhor, Tu és o meu Deus forte. O medo revela a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. O medo e as circunstâncias em que Davi está no meio do deserto, sem água, calor, os lobos, né? Melhor, lobo não, eram chacais, né? Que uivavam, uma maneira que o chacal tem de matar a sua presa. Ele mesmo não vai e mata, morde, nada disso. Ele fica uivando. E as suas presas começam a ficar com medo da morte. O chacal está anunciando a morte. E aí ele morre de alguma forma, picado por escorpião, serpente, alguma coisa assim, e aí o chacal só vai buscar o resto. Né? É um animal carniceiro, mas ele provoca o medo. Mas aqui fala que o medo provoca em nós algo positivo, o buscar Deus por ser Deus e nos fazer reconhecer que Deus é forte. A fortaleza que Ele nos traz, como no Salmo 46 que nós vimos, né? Ele é refúgio e fortaleza, Ele é o Deus forte, o Deus
que nos protege, o Deus que debaixo de suas asas, como diz o Salmo, ainda, Salmo 63, versículo 7, nós cantamos felizes debaixo desta proteção calorosa do Senhor. Salmo 143, 6, nós encontramos estas palavras: A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Existe uma confusão de interpretações erradas sobre levantar as mãos. Eu levanto as mãos, Senhor, estou aqui. Lá vai no louvorzão a mão levantada. Ou então na hora da bênção eu levanto a minha mão como se Deus fosse jogar a bênção das nuvens e o que eu pegar, eu peguei. O que cair no chão, não. Nas Escrituras, levantar as mãos significa eu me rendo. Eu me rendo, me guie, me leve para onde o Senhor quiser. Em Isaías 41, 13, fala que Deus nos toma pela mão direita e diga: não temas que eu te ajudo. Eu me rendo, Senhor. No meio de toda a minha angústia, no meio de todo o meu medo, eu me rendo, me guie, me leve. Me leve para a montanha que é alta demais para mim, como foi escrito no Salmo 61. Eu não consigo chegar no teu refúgio. Eu não consigo subir, escalar a montanha para chegar no meio do Manassé. Deus é o nosso Manassé e fortaleza, o nosso refúgio, a caverna no meio da montanha. Eu me rendo, me leve para lá, sozinho eu não consigo. É bom saber que Ele ouve essa oração e nos leva. Ele mesmo é quem provoca as circunstâncias que nos faz nos render diante dele. Mas tem uma outra coisa que precisamos aprender com o medo. Está em Amós. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Os ímpios só correm atrás de Deus quando a viola está em caco, quando tudo está perdido. Aqueles que zombam de nós, quando percebe que tudo está sendo contra eles, aí eles recorrem e pedem: ore por mim. Você que é assim com Deus, faz oração por mim. Mas quando estão bem, não estão nem aí. O texto nos mostra que Deus, ao carregar a sua mão, castigando o povo, faria dias em que o povo procuraria a palavra de Deus e não encontraria. Mas ele fala isso a Amós, um profeta que foi colocado para anunciar o mal. Nós, como profetas de Deus, aqueles que agora, a partir do Novo Testamento, profeta não é aquele que vê o futuro, profeta é aquele que proclama a verdade e as sentenças de Deus. Como profetas, nós temos que anunciar: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O medo que é causado no nosso coração e é muito maior nos corações dos ímpios, por causa da pandemia e outras coisas, nos leva a sermos testemunhas do Senhor. Todo esse medo eu busco Deus e Deus me dá paz. Procurem Deus enquanto se pode achar, porque chegará o dia em que procurarão a palavra do Senhor e não acharão. O medo nos transforma em missionários e deve nos transformar em evangelistas, missionários, proclamadores da verdade do Senhor, profetas a partir do Novo Testamento, anunciar Jesus. Então o medo pode ser e deve ser o nosso aliado para buscarmos a Deus
com sede. Eu tenho sede de ouvir o que Deus tem para me dizer, porque Deus que eu busco agora por causa do meu medo é um Deus forte. Eu reconheço que Ele é forte. Eu tenho que me render a Ele e tenho que anunciar quem Ele é antes que cheguem os maus dias. Ó Pai bendito, queremos agradecer pela oportunidade de falar da Tua palavra, porque o medo nos faz recorrer à Tua palavra e ali encontramos que o Senhor é a fonte da água da vida. Ali encontramos que o Senhor é um Deus forte. Ali encontramos que podemos nos encontrar conforto nos rendendo a Ti. É o Senhor que nos toma pela mão direita e nos guia e diz: não temas que eu te ajudo. Ó Pai bendito, permita que cada filho que está ouvindo esse vídeo não tenha mais um medo absurdo das circunstâncias, mas que o medo abra seus olhos para que encontrem em Deus a rocha eterna, a água da vida, aquele para quem devemos nos render, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, nos faça missionários dessa forma, para que possamos indicar o caminho para aqueles ímpios que ainda não te conhecem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e que Deus derrame ricas bênçãos na vida de cada um.